Aí pessoa física você tem tipo usuário, um exemplo. Aí quando você mandar gravar o usuário, ele vai mandar gravar? Não, ele não está fazendo isso hoje. Não, não faz. Eu tô, tipo assim, talvez nessa melhoria que eu esteja fazendo, ele já consiga vai fazer isso. Talvez coloque como mas é porque a gente não tinha essa ideia, nunca teve, sacou? Mas a gente pode pôr isso aí. Então o que acontece? Esse nome daqui representa esse cara. Aqui o tipo dele no banco. Beleza? É o tipo dele no banco. No repositório, por assim dizer. Que esse cara daqui, ó, na hora que você estiver fazendo a manipulação dele pela query, que é um componente que ele tem, ele monta a query, o Cial ele consegue montar uma query, por exemplo, para você fazer uma pesquisa, um select, por aí vai. Ele vai utilizar esse cara aqui para passar lá para o PDO. Entendeu? Uhum. Então, se você colocar um char aqui, por exemplo, e mandar para lá, na hora que ele bater no banco, o banco vai retornar, porque o Cial vai informar que esse atributo ali é um char, quando na realidade no banco lá é um string. Uhum. E se for um texto? Pode pôr string, não tem problema, ele converte. Aquele gerador de VO já está funcionando? Não, porque a gente está eliminando o gerador de VO que não vai ser mais necessário, porque a gente não vai precisar mais fazer isso aí. Já vai ter o esquema de linkar uma tabela com a outra, já vai ser tudo automático essas paradas. Entendeu? Aí aqui eu tenho de novo TX senha, outra coisa. Eu tenho get e tenho set. E se você não informar isso aqui, na hora que ele estiver compilando o VO, que ele vai gerar cache, ele vai dar um pau. Esse não é obrigatório get set. Por que é obrigatório? Por causa da reflexão. Porque veja uma coisa, esse atributo aqui ele é privado. Se ele é privado, nenhum outro objeto, ninguém vai conseguir acessar esse cara. Só o get, só o set. Então precisa desse cara aqui. Futuramente isso aí vai existir implícito. Sacou? Tipo assim, esse camarada aqui não vai permitir que você. Assim, não vai ser mais necessário. Sacou? Vai ter vai existir, mas só de forma implícita. Não vai ser mais necessário fazer isso aí. A declaração de get set. Não vai precisar mais você fazer isso aqui, ó. Ah, tá. Você só vai precisar fazer esse cabeçalho aqui. O cabeçalho que você vai precisar fazer vai ser exatamente isso aqui, ó. Essa próxima versão agora, o cabeçalho. Obrigatório mesmo vai ser só isso aqui, ó. Só isso. Isso aí vai ser um VO. Tá? Okay. Se você tiver, por exemplo, lá um relacionamento de muitos para muitos, aí você vai ter many, aí tipo, vou colocar many, ou two ali, não sei ainda. Aí você, já tem, ele já vai ser implícito já. Se tiver, ele vai fazer o seguinte. Many to one ele faz, many to many é o único que vai ser necessário. Porque tipo assim, é muito foda essa coisa. Esse many to many é uma complexidade escrota pra fazer isso aqui. Você vai ter que indicar na tabela associativa. Aí no caso não vai ser a tabela, vai ser o VO. Entendeu? Sempre com VO. Então vamos supor, usuário tem, por exemplo, endereço. Aí esse cara aqui você vai colocar aqui, ó, VO, aqui, ó, endereço. E a ideia é você vai colocar aqui, ó, por exemplo, pro SQ, aí vamos supor que seja usuário. Aí eu estou falando que esse usuário aqui vai ter muitos endereços por essa chave. Entendeu? Esse aqui vai ser um atributo que vai existir lá no VO lá. Sacou a ideia? Na associativa. Por que eu não ponho o nome do atributo no banco? Porque a gente não referencia atributo de banco na aplicação. Nunca. É sempre o atributo dentro do VO. Isso dá independência para a gente trocar o nome lá no banco. Essa é a ideia. Sacou? Porque se eu colocar esse cara daqui, ó, SQ usuário, aí o que acontece? Pode ser que esse nome lá no banco mude, já aconteceu várias vezes aqui. E esse cara daqui é só para manter essa independência, só para isso. Cristo. Ali era um Ctrl YZ, ou Ctrl Shift Z. Então, o relacionamento vai ser esse aí, dessa forma. Isso aqui vai fazer o seguinte, quando eu quiser recuperar todos os endereços, aí vai ter um método aqui, aí a gente vai definir, por exemplo, get, all, endereço, por exemplo. Sacou? Agora me diz que você consegue dar um Ctrl Z e recuperar tudo aquilo que você já tinha escrito. Eu acho que eu acabei de zicar o negócio ali. Não. Beleza. Tranquilo? Isso aí eu estou fazendo lá, tá, galera? Enquanto não tem, precisa tipo, definir esses atributos aqui. Eu vou correr ao máximo para eu conseguir entregar esse esquema aqui da geração dos VOs, esse que eu acabei de falar, mesmo sem esse relacionamento do main to main.
essa semana. Por quê? Porque eu sei que criar a VO na mão é meio foda, você dá um trabalho louco, porque você tem que mapear cada um dos atributos hoje, entendeu? E aí, liberando essa versão, não vão precisar fazer, só vai criar a classe só, entendeu? Aí vocês podem criar um scriptzinho para criar essa estrutura aí, é bem simples, a gente tinha um. Tá, aí o que acontece? Tem duas observações aqui, uma no construtor, tá? O construtor ele precisa receber aqui, ó, se você tiver dois atributos, você vai precisar recebê-los aqui, os atributos. Obrigado? Obrigado. Pô, ele tipo assim, ele vai funcionar sem, ele vai funcionar sem. Só que o que acontece? Não vai Quando você voltar do banco, quando você estiver fazendo uma pesquisa, você estiver voltando do banco, que eu falo, voltando do banco é quando você faz uma consulta e ele recupera os dados, sacou? Aí eu chamo de voltar do banco. Quando você estiver voltando do banco, aí você sai lá da persist com aquele objeto result set que eu falei ontem. Aí você precisa converter esse result set em um VO. Aí nessa hora o que ele pega? Ele pega aquele resultado e passa para o construtor. Se o construtor não estiver recebendo nada, aí ele não consegue popular o VO. Sacou? Então é por isso que hoje ele precisa que você passe... Esse VO representa, na verdade, um registro só. Isso. E aí você vai ter um array de VO. Aí você recebe de lá para cá, quando você tem um select com múltiplas linhas, você vai receber um array object de VO, sempre de VO, sempre daquele tipo, entendeu? Sempre. Então por isso que você tem que colocá-lo assim. E outra coisa, você precisa colocar ele como null, porque quando você estiver vindo do usuário em direção ao banco, sacou? Você pode em qualquer parte lá criar um VO vazio. E se você não colocar o null aqui, ele vai quebrar. Por quê? Porque ele vai pedir para que você inicialize cada um dos atributos. Então por isso que ele tem que ser assim. Ó. Beleza? Feito isso aqui, ó, aí no construtor você vai passar dessa forma aqui, ó, pelos sets. Beleza? Para cada um atributo um get, e para cada um set, e para cada um atributo também um set, e o set também recebe ele null aqui. Tranquilo? E aí é o seguinte, O nome desse método aí que você acabou de clicar. Set get do TX. Ixi, Maria. Isso aqui é TX. Se o cara quiser sentar e fazer um get mesmo. Tem que criar um método diferente aí, porque isso aí não vai funcionar. Tá, valeu não. Aí o que ó? Os sets retornam disso. E lá Sempre. em cima também, ó. Get Coisa. get. Cara. TX, cara. Se copiar e colar é terrível. Aqui tá certo, tá? E lá na notação, tá certo? Será? Deixa eu botar TX, TX, tá. O set sempre retorna disso, beleza? Sempre retorna disso. Então, bom. Dúvidas nisso aqui não, isso aí tá tranquilo, né? É fácil. Pronto. Agora eu vou copiar, criar o VOzinho lá, já tem, vou colocá-lo aqui. Então, Você tem tido experiência com algum outro framework? cara, ultimamente eu não tô tendo experiência mal com minha mulher, velho. Tá sobrando tempo pra quase nada nessa porra aqui, ó. Aqui no trabalho tá tendo experiência com Zend, com fábrica disso, com fábrica E, daquilo. tipo assim, a gente tá num período muito crítico, a gente tava recebendo software das fábricas e tinha que validar. Aí agora, tipo assim, o contrato com as fábricas foram cancelados, né? E aí agora a gente tá tendo que criar o software, sabe? Então, tipo, não tá tendo muito tempo pra brincar, assim, então. Tá tendo muito tempo nem pra dormir. Então vamos lá, agora ele vai dar um outro erro, porque eu tinha falado que estava faltando a business. Que é maior ainda que o... Melhor deixar a pergunta para depois. Pode ir embora. Aqui ele deu um erro, ó. Por que ele deu um erro? Porque ele tentou criar aqui o cache, ó. E aí o que acontece? Ele está sem permissão de escrita lá no TMP. Coisa que é difícil, né? Todo mundo era para ter permissão no TMP. Vou pegar um café, vai dando a permissão pra TMP. Ô, já pega dois, já. Pega três, né? Aí, ó. Só, Ele nem gosta de mulher só de café. olha só, galera, como é que ele cria o cache. Ele vai criando o cache dessa forma aqui, ó. Na realidade, ele vai pegar o namespace da classe
vai substituir lá o separador pelo underline e pega o nome do VO em si e acrescenta cache no final. Beleza? Ele era para ter permissão de criar no cache, deixa eu ver aqui, mas provavelmente foi um permission. Né? Não, diretório não encontrado. Notation cache. Ovada, www, core, util, annotation cache. Como se ele não tivesse permissão dentro dessa pasta aí. Não, esse cara aqui, você tá falando? É, Isso aqui é uma classe, pô. Esse cache? Esse aqui, ó, Annotation Class, é a classe que gera esse cara. Tá. Ele tá falando que friend to upstream. Ele não tá achando essa. Que classe é essa aqui, cara? Que. Meu Deus, ele é pequeno. Isso é uma série de erros. Ele fala que não encontrou mesmo. Pois é, mas. Aqui, ó. Tá. Ele deu um erro aqui embaixo antes, tá vendo? Os white Vocês vão querer mesmo café? Bora? Isso é legal então. Pô, cara, isso é legal. A gente tá tentando ajudar o Augusto Se a você não resolver um dissesse erro. pra ele pegar, eu não pegaria. Resolve esse erro aí enquanto vai todo mundo lá pegar café. O bicho vai morrer de frio aqui, o cara tá no frigorífico. Free boy. Free. Free boy. Free boy. Tipo isso. Ele tá reclamando aqui já de uma outra coisa, tá? Essa classe aqui que não tá. Pô, cara, que bom. Tem uma parada no Symfony 2 e ficou muito massa. Tudo quanto é erro que aparece assim, parece um bichinho. Aí fala, opa, ó, eu acho que você tá esquecendo disso, daquilo. Já vai direto no ponto. Pô, legal, vai ser. Parece. Você lembrou de dar permissão daquela ele não pasta? ele não paga um sapo e esfrega você no chão que nem o Java faz, que encosta aquele fundo de coisa assim na tela. Nossa, que. Eu acho que você tá esquecendo disso aqui. Ainda Você lembra você lembrou de colocar permissão na pasta? Danadinho. É muito massa, eu fiquei de cara com. É por isso que você gosta de Symfony, né? Meu irmão, eu consegui instalar o Zend ontem, velho. Você não acredita, bicho. Depois de eu ralar um monte lá, Qual versão usando o Zend? Composer 2.2.4. Sério? Você fez de outra forma? Isso aí até as fábricas conseguem instalar quando eles mandam o sistema pra gente. Não, passei um sufoco pra instalar esse negócio, usando o Composer lá. Composer lá? Então, tipo, deixa eu criar logo a estrutura que ele tá querendo. Ok, macho. Tem que fazer a parada direito mesmo. Por que você não pegou com o apt-get? Não, entender nada da coisa. Sudo install. Tem algum motivo para escolher, por exemplo, utilizar o VO, fazer um VO ao invés de utilizar um desses já existentes? Cara, na realidade, tipo, na época a gente se concentrou em resolver aquele problema que a gente tinha do como é que se diz? Das múltiplas arquiteturas que viriam, sacou? Mas assim, foi uma solução que a gente arrumou. Entendeu? Teve muita decisão que foi política também, né? Porque para botar no software público não podia incluir soluções de terceiros. Uai. Era- Software público. Foi a melhor escolha. Mas não é software público do mesmo Se a jeito. licença for comercial, você não pode, sabe? Zend. Zend é arriscado. Não, mas você pode pôr. Você pode, só que o que eu ouvi dizer do Rafael é que você nunca sabe quando eles iam querer mudar essa licença. Eu argumentei que ia ser nunca. Né? Porque a Zend Quiser ganha dinheiro com fechar treinamento. um software com Zend, você pode fazer. Né? Se você fechar seu software, você não pode pôr no software público. Não, eu sei, mas se porque a quiser licença vender, dele- revender. Pode, a licença dele eu acho que é MIT, se eu não me engano. Sacou? Do software público. Eu até argumentei com relação a isso do Zend. A gente ter visto alguma coisa em relação a isso. Com certeza agora.
gente não tem essa pasta TMP? Possível. Você apagou. Aquela boca desse tamanho assim. Que isso, um bicho falou pra mim, bicho. Só lembrei de você, que boca. A dor. Fogão lá. Comprei o fogão, velho. Quadrichama, uma parada desse tamanho assim, velho. Eu tenho um trichama. Comprou Cozinha. Olha, essa distância, você bota a mão assim, você não aguenta ficar. É Aí violento. você chegou e falou, prepara um bife pra mim, o fogão pegou a frigideira. Torra. Se tu não souber cozinhar, torra. O bicho é violento. É pra cozinhar panela grande, tá? É a do meio, né? É a do meio. Mas eu fiz só um bife nele. Sabe o que você faz? Compra uma chapa. Você fez um bife ou uma Bife sola desse de tamanho, sapato? assim. Cara, ele cozinha. Você põe uma chapa de metal pra fazer. Como se fosse. Hambúrguer, essas É hambúrguer. Hum. Excelente. Pra qualquer coisa lá. A parede adora também que espirra gordura. Eu tô falando isso pra ele porque ele tá com a ideia de ser vegetariano agora, né? Ah, é? Minha irmã foi vegan 5 anos. Como é que volta? Ela Eu só nunca tinha me- ouvido falar de Ela ex-vegan. cansou. Diz que Porque o problema do o vegan. organismo não tá mais nem preparado pra digerir carne. Mas Né? dá uma série de problemas, né? Seu cabelo começa a cair, falta determinadas vitaminas no organismo. Então você tem que estar sempre fazendo uma reposição, porque faz parte, a gente é ovíparo, né? É um ovíparo? Não, você É pode onívoro. ser, eu sou carnívoro. Carnívoro. Você pode ser, eu sou carnívoro. Óvulo. Óvulo. Eu Então- sou carnívoro. Então Eu acho bacana, mas assim, tu vai ganhar muito peso, porque o vegetariano ele come muita massa pra poder, muito carboidrato pra poder suprir algumas Não, mas coisas. ele tá falando assim, eu não tô querendo deixar de comer peixe, por exemplo. Ah, Então você vai ser igual ao meu primo, um vegetariano seletivo. É só porque, assim, do mesmo jeito que sua irmã cansou de comer, de não comer, eu não tenho mais sentido. minha mãe foi na onda, a prazer, minha irmã foi na satisfação onda. de estar comendo. Nossa, A cara. minha família. Porcão. A minha família é gaúcha, né? A minha mãe, ela come carne todos os dias. Se eu sou O melhor gaúcho, se não prato tiver dela é arroz e a picanha no forno. arroz, Também dá feijão e problema. picanha. Se você Dá. pesquisar, dá Dá problema, gota, sabe? dá um monte de coisa. O legal é equilíbrio. Eu meio que sou enjoado com carne. Se tiver peixe e carne, eu prefiro peixe. Aham. Pra mim é normal. Só que você tem que equilibrar muito bem. Você entra com proteína do ovo, alguma coisa assim, pra poder o teu organismo não parar. Eu não Senão consigo dá uma entender série de- mesmo os veganos, realmente. Eu tenho um amigo meu que não suportava carne. Ele botava na boca e ele botava pra fora. Ele foi vegan. Ele foi vegan assim, sem se dizer, se autodenominar vegan. Ele não comia carne nenhuma, nem peixe, nem absolutamente. Ele Mas- botava pra fora, ele Mas não botava. vegan eu acho que é o mais extremo. É aquele que não come ovo, Nada não come derivado leite, de animal. nada Nada derivado de Esse daí eu não Mas como. ele também não comia muita Eu coisa não assim. entendo como é que vive. Vive, tem muito prato bom, tem muito. Cara, tem feijoada Os dois, vegan. né? A melhor coisa que existe é feijoada vegan. Porque eles colocam um monte de coisa dentro do feijão. Vai cenoura, batata, um monte de Vai legume. bacon. Aí é cozido, rapaz. Então não é Ah, mas feijoada. é muito bom, é muito bom. Vai bacon, vai. Ele não tocinho, conseguia. vai orelha Aí de com o porco. tempo, ele comeu um peixe, segurou no organismo. Aí depois de muitos meses, ele foi lá, provou um frango, vomitou. E aí ficou meio enjoado, depois deu vontade de novo, ele comeu, aí segurou. Aí depois de muitos anos ele conseguiu colocar uma carne na boca, hoje ele come normal. O meu sobrinho é assim, ele põe comida na boca, vomita, mas ele Mas tem tem- 5 anos de idade. Não, mas é assim que eles Não se entendo. acostumam. Agora o vegan, na verdade, é quase uma religião, né? É. O vegan é uma... quase E é uma daquelas espiritual. chatas, porque o cara chega e tenta forçar você a ser vegan também. Mas Isso que eu o não carnívoro sei. é assim. Eu não. Eu só só não acho- reparo. Então, você fala Você assim, tá pô, mas tu não acostumado gosta de um que- bife bem Eu frito? tô e não só sei o quê. zoando, meu primo é vegetariano seletivo. Ele escolheu, depois que ele passou em medicina veterinária, não comer pacientes. Então ele só come peixe, ele só come frutos do mar. Ele deixou de ser paciente. Bom, podia cachorrinho frito é uma delícia. Ele não Gato come. de esquina. Ele não come carne de boi, carne de frango, vai saber se ele não vai criar e tratar desses animais algum dia, né? Mas peixe, Cara, mas é legal. Se você acha bacana, vai, mas pesquisa. Tem que tomar vitamina D. Meu pai é vegetariano há 33 Ah, anos. então ótimo.
É muito mais saudável. Estão te não comer convertendo carne pra vermelha. religião deles. É muito mais saudável não comer carne vermelha. A carne vermelha faz mais mal do que bem. Só que entra o gosto, Mas né? dá uma alegria. É gosto. Você vai parar de beber refrigerante? Se deixa a pessoa feliz. Manu, você vai parar de beber Quando o boi refrigerante? morre, cara, Cara, eu já libera parei, já uma tô. carga de hormônio. Eu boto na maior carne, fé, cara. que vai todo- É outra coisa que faz muito mais mal do que bem o pessoal toma por causa da satisfação. Ele é extremamente cheio de hormônio. O frango, ele só é, aquela coxa de frango só é daquele tamanho por hormônio. É só você ver como é que Não, estão não, as garotas hoje em dia. Quem tá dizendo isso aí, eu acabei de conhecer ele hoje, não vou contradizer, né? É, Pode eu ter. estudioso dessas Ah, é? coisas aí. Você acha que não? Aí, ó. Ah, sim, Aí, olha o tamanho do nome. O frango, isso é lasanha, pô. O frango brasileiro deixou de ter hormônio há vários anos atrás. Reza a lei. O frango hoje ele cresce rapidamente porque ele é tratado 24 horas por dia comendo em luz acesa. Então ele passa 3 meses de vida, mas são 3 meses acordado comendo. Então ele cresce rápido mesmo, cresce muito rápido. Oi? Não. Ele é forçado a comer É 24 horas por dia. Mas você sabe que o estresse que ele passa é muito Sim, grande. não tenha dúvida. Isso tem hormônio por causa disso, não é um hormônio só de alimento. Não. O hormônio que você libera, ele é de Tá, alimento. mas é diferente do Sim, tipo claro. de hormônio de crescimento que existia Do antes. Chester, por exemplo, bombado, né? Não sei se o Chester tem isso. Chester Oh, É, você já viu Chester- um Chester, né? Chester é um frango Chester com não são hormônio. 30 dias acordado, são 6 meses. Ele é criado em laboratório, criança no McDonald's. 6 meses não 11. É de um Natal ao outro. Mas é ele tá verdade. acordado. Isso é verdade. O Mas assim, a pássaro, gente o pássaro é assim, se não tem escuridão, ele não dorme. Né? E aí a galinha é desse jeito. Tanto que elas vivem realmente estressadas, se tomem. Se tiver algum barulho fora do contexto, morrem do coração. Várias. É bem Mas comum. o delas elas suportam, né? Então, saco. Bem comum. Mas a gente não tem muito pra onde correr, a não ser que você plante a sua comida em casa, porque tudo tem agrotóxico, mesmo os que se dizem Você vai comer qualquer coisa com sem nada orgânico, não tem qualquer coisa com milho hoje em dia, por exemplo. Milho é Tudo transgênico. Todo ele no completamente. Brasil é transgênico. Esse tá bravo, Augusto? Cara, não sei o que tá rolando aqui. Não tá conseguindo gravar lá no TMP? As pessoas que eu conheço que viveram 120 anos comiam carne. Então, Cara, eu conheço uma pessoa que vive há 100 anos, bebe, fuma, se prostitui. Você tá vendo a Vive. pasta TMP Eu já da vi muita gente VM que lá? não faz nada e Você morre. tá vendo a em pasta 15. TMP da VM Não. do... é desenvolvedor. Não, tô. Não, porque o Manuel. fósforo da tela mata a gente. Essa sua VM tá foda, mano. A bicha é foda mesmo, só tem mesmo, caralho. Hoje tem mais fósforo, não. Hoje é CB. Dizem pra você. Tem uma teoria da conspiração aí por trás. Cara, falar de teoria da conspiração, o esquema de investigação aqui no Brasil tá forte, foda, né, hein? cara? De Você viu investigação ou de Não, de sabotagem? sabotagem, né? Não, sabotagem não, de espionagem. que eles- Espionagem. Agora a Austrália, né, parece que entrou. Canadá. Canadá. Foi Canadá? Canadá. Não, eu acho que isso é aquele esquema do South Park, Plain Canada. Vamos botar a culpa no Canadá. Na verdade, a Agência Nacional Norte-Americana está usando máquinas zumbis do Canadá para investigar o Brasil para cumprir pro Canadá, saca? Cara, mas é ridículo da Dilma, sinceramente. Não, Os aqui a gente caras não pode detêm falar a isso. tecnologia. Aqui dentro. Mas A gente são não... boca tá gravando? Tá ali a câmera, duas. Então, Só tem áudio. duas. Ela grava também, cara? E com áudio perfeito. Aqui dentro a gente não fala isso não, porque os americanos estão ouvindo. Na verdade, eles estão recebendo online. Isso Obama, desculpa. I'm sorry. I'm sorry, Obama. Não tem até Não, vamos mudar pro francês, então. Osama, né? Ui. Não, Osama não. Ui. Meu Deus. CC no ar. Alguém ouviu falar do Osama já, tipo... É o quê? Voltando à alimentação, então. Fala francês, perfil CC. francês, CC no ar. CC não é. O que é esse seu? CC é o fedor. Ah, Fedor. No ar é um pano francês. Eu já falei o feio do francês. Esse é no ar. Tem um moleque que fala Sim, sim, francês. Ah, é? Acho
que ele tá no 5º ano de francês no Sil. Não sei se é muita Ó. coisa. Eu sacaneio o Pô. francês, mas é só porque eu não respeito ele. Eu podia ter estudado no CIU ali, ó. Estudava na Elefante Branco. Eu fiz só os obrigatórios. Minha irmã fez inglês lá no primeiro ano. Eu não respeito o idioma francês, porque pra mim Não, você não, precisa não. ficar fazendo piquinho pra falar, não pode ser nada É bom. disso. Moleque, Concorrido tipo, pra caramba. tem uma modalidade de arte marcial francesa, é original francesa. É. E tipo assim, ela... Pensei que ele só soubesse maquiagem. Não, A pô, gente- eles a manjam gente- culinária também. A gente tem um conceito muito machista sobre francês, assim, sabe? Mas assim, quando eu fui colocar meu moleque no francês, porque todo mundo faz inglês, eu falei assim, não, moleque, faz francês. Mas por que, pai? Eu falei assim, porque todo idiota faz inglês, a primeira coisa que faz é inglês. Visão de futuro. E depois você aprende Ah? francês e inglês, fica Visão de Ah, futuro. chinês, pô. Você tá tendo visão de futuro. Ah. Vai ter muito Porque- mais espaço pra quem Cara, fala. hoje fazer chinês, pô. hoje inglês, querendo ou não, você se vira, velho, sabe? Hoje inglês, querendo ou não, você se vira, sabe? Tipo assim, você pode não, tipo, falar fluente e tal, na reunião e tal, mas assim, você aprende Você inglês entende o hoje... contexto, né? E você aprende hoje pela internet tranquilamente, assim, você tem aquele live Verdade. motion, tem outros negócios. Francês é muito restrito, cara, assim, tipo assim, ó, numa sala dessa aqui, tipo, quantos falam francês? Se você te perguntar assim, E aí? você pegar esse setor inteiro aqui e você perguntar quanto falam francês, tem 2. Quando falam inglês, francês, nenhum. Entendeu? Aí eu falei, faça francês, eu falei, porque depois você faz inglês natural. Mas Tinha- depois você aprende francês, no inglês fica ridículo. Quando eu tava Eu não gosto trabalhando, do quando eu tava trabalhando na Linkdata, teve uma oportunidade de emprego. Canadá. Não. França? PHP pra alguém na embaixada do Japão aqui em Brasília, pra alguém com fluência em japonês, pagando 15 mil reais. Eu acho que é desperdício, porque é Mas muito mais você viu o fácil. que aconteceu na embaixada Não, do Japão? até hoje a vaga É. tá O que aberta. que foi? Uai, eles não pagam os brasileiros lá há 15 anos. Férias, 13º. Ah, mas nada, cara, nada, pra nada, mim, nada. pra mim, É um se você problemão, fica- cara. Se você fica um ano trabalhando sem te 15 pagar mil. essas coisas, você já é um otário, porque você não fica 15 Não, anos a maioria esperando pra deles receber. eram guardas, seguranças e tal, mas parece Então, que ninguém lá. até hoje tá aberta a vaga, porque eles não acharam um programador PHP com fluência em japonês. Eu acho mais fácil ensinar PHP pra alguém que fale japonês do Não, que mas o contrário. 15 mil reais, paga logo 20, não vai pagar mesmo. Com 15 É. reais ninguém vai fazer o curso de hoje. Eu E fiz 15 2 reais, semestres. Cara, 15 mil reais sem nada. Você não tem 13º, férias, você não tem INSS, você não tem... Você está falando com o cara da informática. Vale a É. pena. Então, vivemos o hoje, amanhã não existe. Né? Exatamente. Então, vamos embora. Eu Cara, sempre tá digo acontecendo que alguma coisa estranha aí, sabe? Ele não tá conseguindo gravar. eu lá, sempre passa digo tempo. que programação sei você o que não é. se aposenta. Não, tá. Ou Pega você mod lá. fica rico ou você morre. Sabe se serve? O problema é que você não se... Tipo assim, tá como pro... É tá nessa tempo aí É. da raiz. É. Não dá pra jogar pra outro lugar? Não dá pra mudar Será de que não é a endereço? Manda pra outro lugar. configuração? Isso não é o Altera. include, não, cara. Eu acho que Ele tava dando eu acho que o Augusto tá testando a gente. Ele quer ver quem é que vai Vamos ver. descobrir qual é o Volta erro. lá no Japão. Não descobre, muda. Vamos Foi mudar. outro tempo, Bota volta lá. bota um O arroba. usuário aqui? Como é? Qual é o usuário aqui? É www? Apache, ó. É, Apache? Eu acho que o esquema é botar uma arroba pra ele esconder esse erro. Subiram a versão da homologação. Como? Pra onde? Por meio de homologação, que na sexta estava dando problema, já subiram. Ah, muito tempo. Eles já começaram a testar essa semana, agora na quarta-feira passada. Ah, na quarta? Quarta Já e tinha quinta-feira. resolvido o negócio do banco na quarta? Já. Não, subiram a parte do Do código código. na terça e quarta-feira. Pois é, E mas o problema do banco já tinha sido resolvido no final da quarta. No final da quarta-feira. Ah, já tinha? É. Então tá liberado para teste, eles estavam testando, só que todo mundo viajou já. Aquele Só tá ambiente não tá dando. mais usando. Até Pois é, não testa, geralmente. Só tá Dani E a aí. Dani viaja amanhã. Mas tá lá. E ela, não sei se ela recebeu a instrução, mas não pode logar com o nome do usuário normal. Agora é CPF, que é o que condiz com a LDAP, com tal. Então é a mesma senha, só que o login é CPF. Terminando aqui, cara, à tarde acho que você vai ter que ver com ela, porque O que ela tá tendo que fazer?
Não, só pra gente ver o que ela conseguiu, se... Terei, eu lembrei o que Porque as meninas foram, a gente não sabe. Mas eles estavam testando. A Ah, sério? eles, inclusive também estavam testando junto. Será que ele esqueceu de como é que Não, É, dá pois pra- é, mas eu quero saber se... Porque ela me falou que testou na semana passada. Isso. Aí eu não sei se essa ela testou, foi essa versão nova que a gente atualizou ou A não. partir de quarta-feira já estava liberado. Quarta final da tarde. Quinta e sexta. Entendeu? Deve Porque ter ela sido disse que isso. tá homologada, mas essa versão... Entendi. Tem um CD lá no Ela lançou, na verdade, vários. Ela não, mas a Adriana lançou alguns erros. Esses erros vão ter que ser corrigidos. Então, homologado, mais ou menos, né? Tem que novamente Seguinte, voltar. Precisa A gente dar um concentrar o teste. erro e voltar para eles para poder De homologar. qualquer jeito, a gente na semana que vem vamos estar atualizando lá, né? Sim. Então, assim... Semana, às vezes, aí. É. O que é isso? É pra. invocar Eu vou falar o com ela superior. À tarde você vai ver com ela, pra gente só saber o Abstract? ponto que estamos. Pronto. Se você não- Esse Emanuel tá merecendo certificação. Porque o esquema é o seguinte, aquele erro lá é o seguinte, porque quem gera a anotação é a VO Abstract, sacou? Beleza. Aí o que acontece? Como eu não invoquei aqui a VO Abstract, não estava invocando, aí ele não estava gerando, sacou? Entendeu? Então, Já ganhou a certificação do dia. Não descobri nada não. Estrelinha aí o que amarela. acontece? Mas se É, quiser me dar uma estrelinha. aí agora eu tinha mudado também o caminho para ele guardar aqui, ó, na pasta TNP. Tem uma pasta TNPD aqui, ó. Tem uma TNPD, mas na realidade E tem a cache também, né? tem a cache. Então assim, porque lá no config dele ele estava apontando para a barra TNP, entendeu? Aqui, ó. Config in. Aí aqui, ó. O local onde você vai setar é aqui, tá vendo? Aí eu tinha setado para aquele cara lá, mas o caminho desse cara aqui. Para cache. Esse é o da aplicação, não é do SG-Doc, digamos. Não, isso aqui é da aplicação. Da aplicação então, todas as aplicações tem isso. Aí agora quando eu acesso aqui, agora ele vai gerar lá dentro. Do cache. Bom, é legal até tipo, mostrar o que tem dentro do cache, não tem muita coisa especial. Na realidade ele tem aquela classe lá, tem algumas informações dela que no decorrer da execução lá do CIAL interno, ele vai estar utilizando para manipulação daqueles dados lá do VO. Ele fala qual é o namespace da classe, ó, e mapeia quais são os atributos que tem lá. Aí aqui dentro você tem o name que você colocou, ó, tem o tipo, o nome dele no banco, o get e o set. Basicamente esse aí, sacou? E para cada um atributo ele tem esse é o cache do VO. Esse cache aqui ele vai ficar muito mais completo nessa outra versão que eu estou criando, porque ele vai mapear várias outras coisas. Mas, de modo geral, tipo, o uso vai ser o mesmo. E para quem já tem esse formato aqui, que fez manual, vai funcionar da mesma forma. Sacou? Nós voltamos à programação normal. Agora vamos lá. Usuário, vou colocar aqui um usuário. Uma senha. Vamos voltar pro erro que a gente esperava. Né? Na realidade, Não vai dar erro. Tem que dar, não? Tem o business? eu criei o business. Ah, Criei o business. só Bota aí, velho. quando eu tava tentando descobrir quais eram os erros. Falando da Vamos carne. lá. Ah, tem um filme bom pra vocês verem, ó. A Marvada Carne. O quê? A Marvada Carne. Não assisto filme de ficção, não. Não, pior que nem fala assim mal Carne de pra carne, mim não. é tipo- Um que fala mal de carne é o... Como é que é? A carne é fraca. Esse é assim. Eu sou tipo hindu. Eu tô Mas lá. esse é a Marvada Carne é um filme nacional. É um filme muito engraçado, antigaço. Então aqui, galera, ó, Esses dias. eu tô aqui na business, eu tenho que bater nesse cara aqui, ó. Pra mim a vaca é sagrada. Vocês enxergam alguma coisa naquele Não, mas eu vou editor? pegar. Pode só eu. Eu vou pegar e vou colocar aqui.
Aí eu não Sim. enxergo. Ah, agora eu enxergo. Agora ficou perfeita essa parte azul. A minha esposa disse que eu sou daltônico. Então vamos lá. Mentira, né? Esse fundo vermelho ficou bacana, né? A minha mulher vive dizendo que eu sou surdo, mas eu não escuto nada do que ela tá falando. Hã? Então é o seguinte, galera. Aqui, você, lá no controle, você vai passar um VO, certo? Ó, Essa parte do VO aqui a gente já fez. já fez, certo? Já tá prontinho lá. E controle. Tá vazio. E aí o que acontece? A gente está passando esse VO aqui, beleza? Tá, beleza. Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse namespace aqui, vou trazer para cá, e eu vou precisar utilizar esse namespace aqui, ó. É o máximo de tipagem que a gente consegue nesse cara. Então aqui vai ser agente barra usuário. Tá. E aqui a gente vai falar que vai receber um VO. E esse VO aqui é o que a gente vai estar trabalhando com ele. Vou salvar porque não adianta salvar aqui. Bom, perfeito. Aí o que a gente vai fazer aqui? Eu não lembro, só uma coisa. Quando você usa o use para dois namespaces, lá no final fica Não, é vírgula. ponto. Vírgula. Valeu. Aí, o que rola? Vai rolar certificação, né? O cara quer uma estrelinha amarela no final da aula. Realmente Economizar tempo, né? Eu ajudaria bastante se eu conseguisse enxergar, mas como eu não botei minha lente de contato hoje, só no reconhecimento de voz, né? é só não, aqui é no. É como eu assisti as aulas da faculdade, eu só escutava. Mas tu não escuta? Esse tá atento também. Sagaz é sua observação. Acho que é. Ele tá lindo. Bom, aí o que a gente vai fazer aqui? Se a gente fosse até o banco de dados, certo? A gente faria da seguinte forma. Vou colocar aqui no banco, supondo que a gente fosse fazer uma verificação de banco, certo? Verificando o banco. A gente consegue dar uma olhadinha nesse no Parent Business, Poxa, daqui a nas pouquinho. abstracts? Não agora, mas a Não, gente tem acesso. consegue. Né? Quando você baixa o CIAL, ele tá Ah, tudo já lá. tá tudo lá, beleza. Então vamos lá. Tem uma propriedade do VO que fala se ele está vazio. O que é vazio para ele? É que nenhum dos campos dele Estão preenchidos. está preenchido. Ou nulos. Ou nulos. Então você pode fazer isso aqui, ó. Isso é fé. O quê? Reescreveu isso aí? Hã? Reescreveu isso aí? Não, tipo, isso aqui é um objeto. Eu sei, mas é porque ficou igualzinho da função nativa. Né? Ah, mas, tipo assim, para objeto ele não se incomoda não, sacou? Na abstract dele tem esse método lá. Se não for esse nome aí, é um nome muito parecido, mas vamos ver qual que é. Var, www, acho que aqui tem um cial. Cial. Core. Foi mal, velho, desculpa aí. Melhor visualizar um pouquinho. Não, eu só estranhei, mas pode continuar, você tá sabendo o que tá fazendo. Não. Imagina porque- se processar, né? Assim, não é raro eu, tipo assim, eu troco os nomes, Pô, muita coisa também, né? Cara, acho que eu tenho um problema de dislexia louca, assim, sabe? Você vê, tipo, às vezes eu vou escrever, eu penso uma Não, coisa quem que tem esse problema é o Rafael. Não, mas eu também tô. Tá gravando. Ó, ele tá vendo tudo, acompanhando tudo. Velho. Dislexia. Tá gravando, mas não é novidade nenhuma pra ele, ele sabe que ele tem. Exemplo, deixa o nome do cara aqui, ó. Se retorna, se todos os elementos, concordo. Não, concordo. Acho que eu tô falando do Rafael, meu vizinho, rapaz. Ah, Quer dizer, o Ent também enrolado. Não, mas ele ia pegar.
Então vamos lá. O que eu estou perguntando aqui? Ó? Se o meu value object ele não estiver vazio, que eu coloquei uma exclamação aqui no fundo, beleza? Aí assim, aí o que eu faria aqui? Ó? Eu daria um... Esse get model eu chamaria um do login e passaria esse cara para lá. Esse cara aqui, o que acontece? Eu tô só fazendo um papel de delegação. O que eu estou fazendo assim, ó? Esse cara daqui, ele vai buscar, como é que fala? Como é que se diz? Ele vai ter um vínculo direto com o banco de dados, esse cara daqui, ó. Ele tem um objeto, na realidade, que tem um vínculo lá, certo? Não é ele propriamente dito. Mas aí o que acontece? Aqui eu aplicaria antes a minha regra de negócio, para saber, aqui vem, aplica a regra de negócio. Não sei o que é regra de negócio, sei lá, tipo, de repente o tamanho do login tem que ser no mínimo, sei lá, 50 caracteres, assim, uma regra a regra de negócio. 87 caracteres. E no final, aí aqui, por exemplo, eu pegaria esse cara aqui e aplicaria a regra de negócio. O que é que esse cara me retorna, esse cara aqui? Esse cara me retornaria... Model. Aqui vai ser o seguinte, cara, é complicado o que é esse... Não, o model ele não retorna uma referência da model, a menos que você explicitamente o faça. Mas aqui, como isso aqui é um método personalizado teu, isso aqui vai retornar o que você quiser, entendeu? Ele poderia, por exemplo, se você, por exemplo, não obtivesse sucesso nesse login aqui lá, ou não retornasse nada, enfim, lance uma exceção, né? Cara, um quilo de coisa. Mas vamos supor que esse cara é o seguinte, se ele existir, ele retorna para você aqui o ID, por exemplo, e aí você faria o que você quiser. Esse get model é do usuário. Esse get model aqui é do CIAL, tá na Parent Business. Diz get model, tá vendo? Tá. Ele retorna para você o model. Só que o que a gente está assumindo? Que lá dentro dessa model aqui, que model é essa? Pois essa é, model, isso que eu essa estava aqui, te ó. perguntando, né? A model que a gente acabou de criar. O que é isso? Vamos lá. Aqui vem para model. Aqui vem para... Eu estou usando isso que eu preciso usar. Até precisa. Você vai usar aqui, meu. Aqui vai ser model. Aqui vai ser... Mas isso ainda não foi isso aí, né? É isso que eu tô falando, a gente teria que ter criado a model primeiro para poder dar um get nela, não é isso? E aqui vai ser a parent model. E aí dentro da model Esperar que dê erro. eu uso o... como é que é o nome do trem lá? Agora, cara, minha memória não sei. Então é o seguinte, o que é que eu preciso? Deixa eu ver se eu tenho, tá certinho, mas acho que tá. Aqui. O que é que rola? Eu estou criando aqui uma... Na model você vai acessar a persist. Isso. O que é que rola? Nessa usuário model aqui que eu criei, certo? Olha lá, eu a criei dentro desse meu namespace aqui, ó. Dentro desse gdoc usuário model. E ela vai herdar dessa model abstract, beleza? Essa aqui já existe, a gente já criou, quando baixou lá o projeto, ela já tem lá dentro do library aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Agora eu vou criar um método aqui, ó. Esse método recebe aqui um VO. Para save, para save, update, delete, find by parent, find all, não precisa fazer nada. Já tem. Return ok. Hã? Return ok. Então, aí eu ainda vou passar para uma outra camada que é para vocês verem que é O persist. para quando vocês realmente tiverem banco mesmo, beleza? Porque esse cara aqui, essa model aqui, por que ela existe aqui na realidade? Por que ela existe, né? Porque assim, ó, imagina que é o seguinte, você veio aqui da controle, que o controle tá aqui atrás, certo? Por exemplo. E aí você fala o seguinte, olha, eu tô no controller, vamos supor que essa controller aqui seja de controller
Cara, vamos bananar esse treino, mas... Pois é. Na hora de usar como ele controle, fala, a gente vai controle. usar business e aí... Não, cara, tipo, Eu sei que a gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre isso, mas na hora tu vai esquecer. A controle só roteia. É. ó, essa controle é uma controle X lá qualquer, não tem vínculo nenhum, por exemplo, com o nosso usuário. Um exemplo, tá? Controle X mesmo, tipo, sem vínculo algum com o usuário. E aí eu sei, por exemplo, que eu sei que existe um módulo lá no SGDoc que manipula o usuário, que é esse cara daqui, ó. Uhum. Aí o que eu faço? Eu preciso utilizar esse cara daqui, ó. Então vou pegar esse cara e vou usar esse cara aqui pra mim. Beleza. Daqui. Estou usando esse cara daqui. Aí o que acontece? Vou criar um método aqui, qualquer um método lá, function, Qualquer um. qualquer um, action, por exemplo. Qualquer um é. E aí o que acontece? Dá um forward lá. Eu vou falar o seguinte, daqui eu posso já utilizar a regra de negócio de usuário, por exemplo, porque o papel desse cara daqui, por algum motivo, não sei qual que é só tipo cadastrar o usuário. Embora, tipo assim, a gente já saiba que tem alguém que faça o cadastro de usuário, abstraia isso para qualquer outra coisa. Então o que eu vou fazer? Vou dar uma factory nesse cara daqui, ó. Assim como eu faria. Por que eu não posso dar um diz? Por que eu não posso dar um diz? Aqui, ó. Diz get business. E a gente vai pegar a business dessa classe. Justamente. Porque se eu der um diz get business aqui, ele vai criar aqui, ó, uma business X. Porque Entendeu? não teria uma acima. Porque, tipo assim, sempre que você der esse get business, ele vai buscar a business do namespace que você está agora. Uhum. Entendeu? E o namespace, qual é o namespace? Você não tem nenhum namespace aqui. Entendeu? Você não tem nenhum. Você está utilizando esse cara daqui. Ele vai pegar a classe. Então ele vai dar um erro, que ele não vai encontrar. Diz get business aqui, não vai existir uma business. Então o que é que você vai fazer aqui? Você pegou uma A business classe. qualquer lá e você colocou aqui e fala que você quer criar uma business. Uhum. Beleza, criei agora, aí o que acontece? Ele tem um método lá dele, que é do Do login, login. por exemplo. Entendi. E aí agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um login. Um exemplo, tá? Um VO tal. Que VO que ele está esperando aqui? Você Qual tem VO? que dar um... Usuário. Usuário. Então eu vou ter que ter esse usuário aqui, ó, Usuário. lá também, ó. Então vim pra cá. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar esse VO lá de novo. Tá, enfim, você criou um VO, preencheu o VO, Perfeito. passa ele lá. Perfeito. Factory. Então, suponho que eu já carreguei, papapá, e passei esses dados para cá. Um exemplo, Ok. certo? Isso aqui tipo está preenchendo todos os requisitos que eu preciso para utilizar uma business VO. externa. Então o que acontece? Eu não sei o que Satanás ele vai fazer lá, mas eu sei que ele vai fazer um login para mim. Tipo assim, o que é um login para mim? Não sei. Em tese eu não sei. Como que ele vai fazer? Mas ele vai fazer. Bom, beleza. Só que veja, você concordando comigo que eu estou aqui num controle que, vamos supor que esse cara aqui ele tenha um banco, ele tem um banco e um esquema próprio. Esse cara daqui de cima, ó, esse X aqui, certo? Quando eu pedir para ele fazer login aqui, ele vai fazer login em um esquema e num banco próprio pré-existente. dele, que é diferente desse de cá. Ok. Ou não. Mas o que é mais garantido é que esse cara daqui, ó, esse usuário, tenha um esquema diferente desse cara daqui. Tá entendendo? Ele isolado. Sim, mesmo porque a São móvel fica módulos- dentro da business. Perfeito. E são coisas diferentes. Coisa diferente. Certo? Beleza. O que acontece? Tá juntando as coisas aí, então. Eu estou utilizando. Uhum. Estou utilizando. Tá? Aproveitar. Aproveitando. Então o que acontece? Vamos supor que o meu usuário de banco de dados aqui seja user X de banco de dados. Uhum. E nesse cara daqui, o usuário de banco de dados desse aqui seja user sgdoc. Um exemplo. Tá, é isso que eu quero ver. Tá. Só que o que acontece? Esse cara daqui, ó, o fluxo padrão dele é conectar lá na Persist com esse usuário daqui. E aí o que acontece? Nesse cara daqui a gente vai ter um usuário chamado sgdoc, Que tá no config. que está lá no config. Beleza. Perfeito? Então o que acontece? Quando eu falo aqui, ó, diz get module, Ah. e por algum motivo, isso ocorre com muita frequência, tá? Principalmente nesse esquema que vocês vão pegar aqui, porque o usuário aqui do esquema A não manipula o esquema B. Beleza? E aí agora aqui eu preciso Que é falar... aquela questão das fábricas que você falou, cada um tem seu banco. Isso. E tipo assim, como a gente ainda tem algumas fábricas funcionando, isso ainda é uma realidade. Mas tem uma base unificada, não tem?
tem uma base unificada que chama corporativo. O que é corporativo? Corporativo Tudo junto. é tudo que é genérico. Por exemplo, pessoa, unidade federativa, pessoa, CEP. Não faz sentido tipo estar dentro de um sistema. Então vai para o banco corporativo, certo? Então vamos supor, eu quero garantir que eu quero acessar, por exemplo, o banco com um usuário chamado USR, sei lá, SGDoc, mas isso aqui já é o padrão. Se você não informar aqui, ele já vai utilizar SGDoc. Se você não informar aqui, ele já vai utilizar SGDoc. Tá, mas esse parâmetro que você estava passando, ele já está esperando lá? Já. No model? Já. Isso daí é o usuário, aí você coloca a senha do lado. Ou não? Aí, rapidão. Esse método aqui, ó, esse getModel aqui, não, ele não está esperando. Agora, se eu quiser trocar de usuário, é um apelido para esse método aqui, chama getModelPersist. E aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Faz a configuração que você quer. USR, outro usuário de banco. Pronto. Mas isso aqui tem que estar presente aonde? Não. A senha está no config. Só no config. Lembra que eu falei que a gente pode ter várias entradas de banco, que lá tinha Marte, Vênus, papapá? Essa entrada aqui representa aquele cara lá. O Marte. O Vênus, Marte, tá. ou Vênus, Entendi. ou LDAP. E aí ele consegue pelo config identificar qual é o banco, qual é a Nesse senha. ponto ele já trocou. Entendi. Quando você pede esse getModel aqui, aí esse login aqui, ó, ele vai ser executado na mesma model, ou seja, ele vai vir para cá aqui, ó. Só que internamente ele já sabe que ele trocou de usuário. Se eu quiser, por exemplo, agora, ó, a sacada é aqui. Se eu quiser tipo, pegar essa model aqui e executar aquele processo lá em LDAP, em Web Service, USR Web Service. E aí ele vai executar esse cara aqui, ó, contra uma Persist Web Service. Tem um esquema aqui que daqui a pouco a gente vai ver, tá? Porque, mas como é que ele vai fazer a tradução do SQL para o Web Service? Não faz tradução. Eu sou muito preguiçoso. Vocês têm que levar sempre da premissa máxima que vocês estão Reaproveitando tudo. Vocês estão trabalhando em algo que o camarada mais preguiçoso já passaram por vocês fez sim. Então o que acontece? Tem uma forma muito simples disso aqui, ó. Aqui você sabe que esse cara vai procurar um web service. E aqui você sabe que ele vai procurar, por exemplo, um LDAP. Um exemplo. LDAP, por exemplo, sei lá, SGDoc. Então como é que é a mágica da brincadeira? A mágica é assim, ó. Vamos voltar aqui. Aqui eu tenho a Persist, certo? E aqui eu tenho uma pasta chamada database. Dentro dessa database aqui, se lá na configuração do... Isso aqui fica mais fácil mostrando. Eu mostrando aqui vai ter que ser naquela tela preta. Opa, aqui isso aqui. Não é HTML. SEO, Cara, vou fazer de vocês o meu mundo particular.